Olá, irmãos. Seguindo nossa devocional no livro de Atos, farei a leitura hoje dos versículos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vimos na passagem anterior que Paulo havia curado uma jovem adivinhadora, que estava possuída por um espírito maligno. Essa jovem era então explorada tanto por esse espírito, quanto pelos seus próprios senhores, que buscavam apenas ter lucro por meio dela. Então agora, tendo Paulo expulsado esse espírito, tanto Satanás quanto os senhores se voltam contra Paulo e Silas, como vemos aqui, fazendo com que fossem presos e torturados. E é interessante notarmos o modo de agir desses senhores. Lembramos que, por meio da jovem, o Espírito afirmava que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação, o que de fato era verdade. Mas, por meio dessas palavras, havia a intenção, o objetivo da dissuasão, da manipulação, do engano. Da mesma forma, aqui os senhores se apresentam como aqueles que querem fazer o que é certo, dizendo que aqueles homens perturbavam a cidade, propagando costumes que os romanos não podiam receber, o que também era verdade, uma vez que a lei romana proibia o envolvimento dos romanos com religiões estrangeiras. Mas, como relata Lucas logo no versículo 19, sabemos que o objetivo deles não era esse, mas tão somente recuperar o seu lucro. Eles eram movidos pela ganância. Estejamos então, irmãos, firmados na palavra, para que possamos discernir e nos proteger daquilo que tem somente a aparência de verdade, que acompanham os falsos mestres, que acompanham os falsos ensinamentos. Vemos aqui também que a prisão de Paulo e Silas se deu de forma bastante inapropriada. Os pretores, que eram as autoridades para as quais os senhores haviam os levado, eles agem de forma não condizente com a posição que eles ocupavam. Eles serviam como juízes, mas aqui sequer conduziram um interrogatório, aplicando então uma punição supostamente legal, açoitando a eles com vara e lançando-os no cárcere. Não só isso, mas eles foram colocados no cárcere interior, na parte mais segura da prisão, e tiveram seus pés presos em tronco, o que não era somente uma medida de segurança, mas também servia de tortura, uma vez que assim eles pouco podiam se mover, causando grande desconforto e cãibras em suas pernas. E diante de todo esse cenário, o que fizeram Paulo e Silas? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, testemunhando aos companheiros de prisão. Que grande exemplo, não é? Vivemos hoje em meio a uma pandemia, em que muito se fala sobre as restrições impostas pelas autoridades e até mesmo sobre uma suposta perseguição da igreja, principalmente no que diz respeito ao culto público. E independente disso ser uma realidade ou não, de ser cabível ou não, a questão que devemos fazer a nós mesmos é se estamos preparados para, diante disso, cantar e louvar a Deus, para testemunhar de Cristo, assim como fizeram Paulo e Silas, deixando de lado os nossos pensamentos, as nossas posições, até mesmo eventuais injustiças que possam de fato estar acontecendo. Estamos preparados para isso? Por fim, Paulo e Silas são libertados por um grande terremoto. O terremoto em si não era algo surpreendente, uma vez que ali era uma região em que eventualmente ocorriam sim, de fato, terremotos. O que nos surpreende, no entanto, é o momento exato em que ele ocorre, a forma como ele atinge o cárcere, libertando os prisioneiros ali.
toda aquela injustiça que houve no julgamento de Paulo e Silas, ou na falta mesmo de um julgamento, e a severidade da punição que eles receberam, estando então agora no local mais protegido do cárcere, tudo isso então agora é transformado em ainda maior glória a Deus. Que isso reforce a nossa confiança e nos dê ainda mais disposição para buscarmos em tudo, inclusive na perseguição e na justiça, darmos glória a nosso Senhor. Amém.